Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, professor André Adriano não, Adriano passando aqui no YouTube do QC para a gente conversar sobre questões. Como a chamada da aula já nos indica, nós vamos falar sobre direito constitucional, que é uma das minhas matérias favoritas, e dentro de direito constitucional, o objeto da aula de hoje são os chamados mandados de criminalização. Como assim, André? Mandado de criminalização. E aqui o objetivo, você já sabe, né, pela chamada, é fazermos questões dentro da estrutura do nosso site, que é espetacular. Já já vamos falar dele. Mas olha só. O ponto central do chamado mandado de criminalização é você entender justamente que raio isso significa. Mandado e não mandato, coisas diferentes. Mandato, T, vem de um poder. Perdão. O deputado tem mandato de 4 anos. O senador tem mandato de 8 anos. Isso é o tal do mandato. O mandado, para você nunca ter problema com essa expressão, que são aquelas expressões em português que elas soam parecidas, escrevem parecidas, mas na prática são bem diferentes. O mandado vem de, para facilitar, sabe aquela figura do pau mandado? Pau mandado. Pau mandado ajuda bastante. Mandado é ordem, tá? E quando se fala em mandado de criminalização, nós falamos de vários elementos, e aqui veja só, mandados de criminalização, mandado, essa expressão que vai aparecer no seu concurso, que vai aparecer no seu estudo, a sua questão vai trazer, é por isso que nós precisamos estudar, entender o conceito. Por quê? Quando nós abrimos o texto constitucional, no mais das vezes, ela vai determinar a organização do Estado, dos poderes. E quando ela fala dos direitos individuais, ou dos direitos fundamentais, que é o gênero, a preocupação número 1 da Constituição é justamente fazer o seguinte: estabelecer essencialmente o que você tem direito, o que eu tenho direito, o que nós temos direito. Então, não só os direitos individuais, como os direitos coletivos. Mas durante esse desenvolvimento, em alguns momentos, a nossa Constituição ela toma algumas posições dizendo, olha, o legislador, ei, você legislador, você deve transformar isso daqui que eu estou falando em um crime. Por isso, mandado, uma ordem. Então, legislador, preste atenção nessas condutas que eu estou nominando, dando nome para você, que essas condutas merecem a estruturação de um crime, merecem achar justamente essa ideia da criminalização. Eu vou até aqui trazer no nosso texto, aqui você já vê aqui por exemplo, que essa primeira questão ela já vai nos trazer. Eu ia abrir a Constituição, mas não precisa, eu vou até fechar. Diz assim, tendo em vista os direitos e deveres individuais e coletivos, que é o conteúdo do artigo 5º da Constituição, presente no artigo 5º, assinale a alternativa incorreta. Eu gosto, essa questão aqui é interessante, que ela já bota em letras garrafais, é uma questão deste ano, na 2024, já bota em letras garrafais não, em caixa alta, né, incorreta. E essa assertiva A já é muito boa, é o que eu ia abrir na Constituição, mas já está aqui. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Eu adoro essa tesourinha aqui. Essa questão tá certa e por isso ela tá errada. Entendeu? Essas de incorretas são assim. Então ela tá certa, mas justamente por isso que ela tá errada. Esse trecho, é o que eu ia te mostrar na Constituição, ele é fruto da reprodução do artigo 5º, inciso 3, que diz justamente que a lei punirá... Inciso 3, não. Inciso 3, não é inciso 3. Inciso 3 é tortura, desculpa. Mas está no artigo 5º da Constituição, só deu um bug aqui na minha numeração. Mas vai dizer, olha, qualquer discriminação, diferenciação que ofenda direitos fundamentais tem que ser objeto de punição. E não só aqui, tá? Quando fala do racismo, quando fala da ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático de Direito. E o racismo é um ótimo exemplo, que é o que está justamente na sequência. Olha só, ele diz, o ordenamento jurídico brasileiro considera que os crimes de racismo
e os crimes hediondos são imprescritíveis. Vamos por partes. Na tela, produção. Essa daqui é a nossa alternativa correta porque ela está incorreta. Antes de chegar no motivo, o racismo é um ótimo exemplo de um mandado de otimização. Por quê? Motivo simples. A Constituição se preocupa com o racismo. Não só no artigo 5º, quando diz que o crime de racismo ele deve ser inafiançável, ele é imprescritível e ele deverá ser punido com a pena de reclusão. Além disso, o racismo também aparece no artigo 4º da Constituição, dentro do contexto dos princípios reitores das relações internacionais do Brasil. Não é esse o nosso foco agora, mas só para mostrar a importância da temática. E essa ideia de que o racismo é inafiançável, imprescritível e punido com reclusão mostra que o Constituinte ele muito se importa com o racismo e, mais especificamente, lógico, com evitar e punir essa conduta. E você lembra, nossa Constituição é de outubro de 1988. E essa preocupação em transformar em algo criminoso a conduta racista, ela era urgente à legislação. Ficou claro pelo texto constitucional que precisávamos ter uma lei mais eficaz contra isso. Não que ela funcione, infelizmente, ela está muito aquém do que nós precisávamos, mas pelo menos ela existe. Que é a Lei 7716 de 1989. Percebe? Constituição 88, outubro de 88, a lei, ela é de começo de 89. Se não me falar memória, de março de 89. Então, uma diferença de poucos meses entre a edição da Constituição e a edição dessa lei. Então, essa ordem de criminalização foi rapidamente realizada. E do artigo 5º, determina-se a questão do racismo, ação de grupos armados, tráfico, tortura e terrorismo. Esses são os 5 essenciais que aparecem lá. Vamos por parte. Tráfico. Antes da Constituição já era crime. Era o Decreto-Lei 6368, lá de 78. A tortura foi criminalizada, ela já tinha alguns tipos aplicáveis, mas ela foi criminalizada em 97, demorou um pouquinho. O terrorismo foi que demorou mais. O terrorismo foi criminalizado somente em 2016, por ocasião, em março de 16, porque teríamos a Olimpíada no Brasil. O racismo, temos essa lei de 89 que eu mencionei, e a ação de grupos armados, civis ou militares já era objeto da antiga Lei de Segurança Nacional e hoje está no título 12 do Código Penal, só para entender o contexto. E essa questão B, ela é a nossa questão incorreta, e ela está certa e por isso está incorreta, se é que você me entende. E por que isso? Porque, eu disse, o racismo, ele de fato é hediondo. Mas, porém, contudo, entretanto, o racismo hediondo não, travou tudo. Então, a ideia do racismo é sim ser imprescritível. E por quê? Simples. O racismo é uma chaga na história brasileira. Nós somos o último país americano que, de fato, ele acabou oficialmente, pelo menos, com o racismo, né? Como assim, André? Através da escravidão. Era o maior símbolo, é o maior símbolo do racismo desde que conhecemos a ideia do racismo. Então, como o Brasil foi o último país da América, não só a América do Sul, toda a América, a acabar com a escravidão, esse símbolo ele continua sendo muito forte, muito importante na nossa realidade. Então, sempre cuidado com esse tema. E justamente por uma questão histórica, uma necessidade de reparação histórica. Por isso que ele é imprescritível. E também é imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra o Estado constitucional e a ordem, contra o Estado Democrático de Direito e a ordem constitucional. Só para confundir tudo. E por que isso? Porque, primeiro, o racismo, eu já mencionei o motivo, e uma ação de grupos armados contra a ordem democrática, pense o seguinte, se esse grupo armado, de fato, ele desconstrói a nossa democracia e transforma o país numa ditadura, como temos, infelizmente, exemplos na América Latina, o que acontece, se o ditador está lá no poder, como que a gente vai conseguir puni-lo? Aí imagina, ele fala, eu estou aqui no poder, dei o golpe de Estado,
E se eu ficar aqui só pelo tempo da prescrição, eu saio e ficar todo mundo feliz? Não dá, né? Então, justamente como ele vai tomar o poder e inverter toda a lógica democrática, aí nós justamente evitamos qualquer tipo de atuação ou de possibilidade de prescrição nessa hipótese. E o que está errado aqui, portanto, é a parte final. Por quê? Nós temos nessa parte final, um erro. Os crimes hediondos são, sim, prescritíveis. Os crimes hediondos são, sim, prescritíveis. Portanto, essa é errado. Vamos ver o resto, né? C de casa. Os mandados de criminalização constituem o dever de criminalizar determinadas condutas em razão de sua relevância. Isso está perfeito. Então, esse daqui a gente tira. E D de dado. O princípio do juiz natural, de acordo com a Constituição Federal, artigo 5º, prevê que não haverá juiz ou tribunal de exceção, não podendo ninguém ser sentenciado senão pela autoridade competente. Está errado. Correta somente a alternativa B de bola, ou melhor, incorreta e, portanto, a nossa alternativa correta. Porque, essencialmente, os crimes hediondos são prescritíveis. São imprescritíveis única e tão somente o racismo e a ação de grupos armados. É o que o pessoal brinca, que é a ideia da ração, racismo e ação. Muito bem. Eu gosto sempre, quando fazemos questões, de dar aquela olhadela nas estatísticas, né? Eu adoro, já deixei aberta aqui, olha só. Essa, majoritariamente, aí 63% das pessoas acertou. E quem errou, A e D estão aí na margem estatística do chute. O pessoal, muita gente foi de C, e C é justamente a definição da nossa conversa de hoje, que é muito boa, né? Mandado, e normalmente quem foi de C, provavelmente que nunca ouviu falar disso, mas mandados de criminalização constituem dever de criminalizar condutas em razão de sua relevância. Basicamente, é disso que estamos falando. Basicamente, é disso que estamos falando. Então, é por isso que reputo que essa questão tenha aparecido, tenha estado aí como uma questão incorreta. Uma questão incorreta. Ok? Vamos lá dar sequência aqui no nosso assunto. Segunda questão, Joana foi impedida de entrar em determinada loja de um shopping, sendo-lhe dito que naquele estabelecimento era proibida a entrada de pessoas negras. E imediatamente, Joana acionou a polícia por entender ter sido vítima de um crime de racismo. Corretíssima, Joana. A Constituição Federal traz os chamados mandados de criminalização e, dentre eles, considera-se a prática de racismo. Veja aqui, a primeira questão ela é muito válida porque ela traz uma definição para a gente. E quando bancas trazem definições, nós devemos prestar atenção. Para rimar, deveria ser atenções, mas aí ia ficar, o português ia me dar uma espremida no pescoço. Mas licença poética. Atenções. Quando a banca traz definições, devemos prestar as nossas atenções. Ok. Então, aqui, além da definição de mandado de criminalização que já vimos, eu acabei falando, justamente para adiantar a logística, falar um pouquinho do racismo, que, como já sabemos, ele é prescritível de forma nenhuma. Então, já tiramos esse. Ele é imprescritível, portanto, beleza, 3 é mais que 2. Esse raciocínio aqui, cuidado, tá, André? Como tem 3 imprescritíveis e 2 prescritível, certamente é imprescritível. Certamente está errado. Não, não é isso. Então, ele é imprescritível. Agora, a primeira parte, ok. Mas ele é afiançável? Não é. Ele é inafiançável? É. E ele é insuscetível de graça e anistia? Não. Muito cuidado, tá? Quando aparece os temas dos crimes no artigo 5º, o que as bancas mais fazem é justamente confundir as características diferentes dos crimes. E você vai notar que o que menos aparece é a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito, é praticamente um mantra. Por quê? Ele é a categoria criminosa que tem menos elementos. Tem só 2. Imprescritibilidade e inafiançabilidade. Sobre a inafiançabilidade, diga-se de passagem, é a característica mais palha de aço de todos. Lembra aquela propaganda palha de aço, 1000 utilidades? Não vou falar marca aqui que não estamos sendo remunerados por ela, mas basicamente
As 5 categorias que eu mencionei são todas inafiançáveis. Racismo é inafiançável, ação de grupos armados é inafiançável, 5 não, 6, né? Os hediondos são inafiançáveis, o tráfico é inafiançável, o terrorismo é inafiançável, a tortura é inafiançável. Então, dos crimes que estão no artigo 5º, praticamente todos, só um que está fora desse contexto, que são os crimes contra a vida, que na verdade é uma categoria diferenciada, que está no artigo 5º só para falar do tribunal do júri, ok? Muito bem. Então essa daqui era moleza, né? Convenhamos. Essa eu chutaria e tem muita gente, chutaria não, que eu já olhei, né? Eu já colei, mas olha só que nós temos 100% de acerto. Tudo bem que a margem é pequena, 21 pessoas, mas, cara, e essa questão nem é tão nova, mas essa daqui é uma das questões mais fáceis do planeta Terra, tá? Essa daqui, de fato, é bastante fácil. É bastante fácil. Mas vamos lá. Vamos dar sequência aqui na nossa estrutura. A próxima questão, a questão de número 3, diz o seguinte. Perdão. A Constituição Federal de 88 é primordialmente um instrumento de garantia do indivíduo diante do enorme poder coercitivo estatal, de modo que contrariam a Constituição normas que contenham mandados de criminalização ou que proíbam a proteção penal insuficiente, uma vez que tais dispositivos operariam no sentido do fortalecimento do poder punitivo estatal, o que é incompatível com as finalidades da Constituição. E essa questão está claramente incorreta, porque nós acabamos de ver que existem mandados de criminalização, eles são aceitos como um dado da realidade. Então, não tem escapatória se não dizer que essa questão está errada. E está mesmo. Ela está bem escrita, mas se a gente entender ela corretamente, ou seja, corrigir o que está errado, ela é um grande aprendizado, porque olha só, a palavra, e aqui ela já se entrega, você percebeu que ela já entregou? Quando ela diz a Constituição Federal de 88 é primordialmente um instrumento de garantia do indivíduo. Sim, se é primordial, não é só isso. É primordial, de fato, mas não é só isso. Então, primordialmente é para isso que ela serve, mas não é só para isso que ela serve. Então, é primordialmente o instrumento de garantia do indivíduo diante do enorme poder coercitivo estatal. Perfeito. Mas também ela faz subsidiariamente, não é a tarefa principal, mas ela também faz justamente estabelecimento de normas que contenham mandados de criminalização ou que proíbam a proteção insuficiente. Ela também tem isso. Como assim, André, proíbam a proteção penal suficiente? É justamente a ideia de uma ordem para o sistema criminalizar condutas que não estejam sendo corretamente regidas pelo sistema jurídico, como é o caso mencionado do racismo. E aqui, portanto, a questão está errada. Vamos ver o nosso aqui, ó. Majoritariamente as pessoas acertaram 70%. Bom, essa próxima questão, não se assuste, embora nosso foco seja o IBAMA, mas é uma questão de promotor do Estado, para promotor de justiça do Estado do Paraná. Isso aí que é Paraná, tá? É uma piada interna aqui, com o André fazer uma piada com o Adriano aqui na minha mente. Mas é uma questão boa, porque nos ensina bastante coisa. Diz assim, longa. Uma das formulações, deixe-me baixar aqui, uma das formulações contemporâneas mais significativas no âmbito da dogmática dos direitos fundamentais consiste em que, ao contrário do que propugnava o modelo liberal clássico, os direitos fundamentais não têm sua eficácia restringida a uma dimensão negativa de direitos subjetivos individuais. Paralelamente, ostentam a aptidão para funcionar como elementos objetivos fundamentais da comunidade, operando como valores objetivos que orientam por inteiro o ordenamento jurídico e reclamando, dentro da lógica do Estado social, prestações positivas destinadas à sua proteção. Enquanto tal, a dimensão objetiva interfere na dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, nesse caso atribuindo-lhe um reforço de efetividade. É uma aula aqui, né? Avalie o conteúdo do texto acima e assinale a alternativa incorreta.
Então ele me ensina várias coisas aqui. Lógico, não se assuste, repito, isso daqui é texto de um concurso para promotor, então tem uma densidade muito maior, mas é estudar para o mais, para na prova fazer o menos. Ou estudar o mais difícil para na prova fazer o mais fácil. Levando-se em conta a proteção constitucional aos direitos fundamentais, podemos concluir que a ideia de dever de prestação normativa em matéria penal encerra uma relação de complementariedade entre funções limitadora e fundante do direito penal, as quais não podem, sob tais circunstâncias, ver-se dissociadas. Perfeito. Assim, a prestação normativa em matéria penal gravita sobre a seguinte dialética: de um lado, um limite garantista intransponível, uma intervenção necessariamente mínima, e de outro, um conteúdo mínimo irrenunciável de coerção, intervenção minimamente necessária. Está perfeito. O direito penal ele anda entre dois mundos. Ele tem que ser o menor possível para conseguir o melhor resultado possível. Depois, os deveres, esses mandados constitucionais de criminalização, são a expressão no campo jurídico penal da teoria dos deveres estatais de proteção. Configuram-se assim como uma projeção da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, dos quais são exemplos os seguintes dispositivos: a prática de racismo, tortura, tráfico, terrorismo, hediondos e ação de grupos armados. Foi o que já mencionamos. Como ele que é errada, só vemos coisa certa até agora. C. O mandado de criminalização veicula uma relação de natureza impositiva, que tem como destinatário o legislador. Perfeito. A este competindo a criação de um abrigo normativo de caráter jurídico penal, um crime, estabelecendo os termos e limites desta tutela, a qual, se por um lado não pode situar-se além do constitucionalmente permitido, que é a proibição do excesso, tampouco se pode estabelecer aquém do constitucionalmente exigido, que é a proibição de proteção deficiente. Tá linda também, ele tá repetindo a mesma coisa algumas vezes, tá? C de casa. D de dado, perdão. Ou D de casa seria estranho. Em todas as hipóteses, os mandados constitucionais em matéria penal, o Constituinte houve por bem afastar do ânimo de liberdade de configuração do legislador a decisão sobre merecerem ou não os bens ou interesses violados pela conduta, a tutela penal. É basicamente isso, falar, não é você que escolhe, eu já estou dizendo para você e eu mando em você. E E de escola, em matéria penal, o mandado constitucional centra seu objeto, em princípio, sobre uma obrigação de caráter positivo, para que o legislador edifique a norma incriminadora, ou quando essa já existe, uma obrigação negativa, no sentido de que lhe é vedado retirar para quem do mínimo da tutela constitucionalmente exigida a proteção já existente. É sob tal contexto que o mandado constitucional, quando necessário, sobreprotege o bem jurídico pela norma, garantindo não apenas a legitimidade, mas a própria necessidade constitucional de uma proteção normativa de índole jurídico-penal, definindo dessa forma os precisos termos da conduta estabelecendo-lhe sanção. Não, aqui está errado, né? O mandado é uma ordem para o sistema, uma ordem geral e abstrata. Ele não traz exatamente qual é a conduta, nem qual é a sanção. Definir qual é a conduta criminalizada e qual é a sanção que deve ser posta, isso é função do legislador. O Constituinte diz: ô legislador, cuidado com isso. Agora, as definições, as nuances do que é isso cabe ao nosso legislador. Então é um grande texto essa questão aqui, ó, deliciosa para estudar, é praticamente uma aula de direito que você pega todas as nuances da linguagem e o erro está na vírgula. O erro está no detalhe. E aqui, vamos ver a estatística, eu não lembro, já esqueci. A estatística aqui bem mais, 33% só de pessoas acertaram. E a maioria das pessoas foi de D de dado. E a D de dado é uma tranquila, né? A D de dado é tranquila. A D de dado é tranquila. Tranquilamente errada. E para terminar a nossa questão, uma certa errada, como nosso encontro, uma certa errado, né? Diz assim:
A previsão constitucional da prática de tortura como crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia expressa um dever de proteção identificado pelo Constituinte e traduz-se em mandado de criminalização dirigido ao legislador. Isso é tudo que vimos até agora. Então, quando ele diz lá que a tortura, no artigo 5º, ele dá essa importância à tortura, diz que a tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, e ele está dizendo justamente isso. Olha, isso é importante para o nosso legislador, e aqui minha estatística, grande índice de acertos. Então, aqui passamos aí pelas principais questões sobre os mandados de criminalização. Eu dei preferência, óbvio, às questões CESP-SEBRAS, porque é provavelmente a nossa banca, mas não só, justamente para trazer questões aí interessantes sobre o assunto. Agradeço, como sempre, a sua audiência, desejo ótimos estudos e até a próxima.